Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, porque é o Dia das Mães. Mas eu tenho que dizer que, para mim, é um dia muito especial, porque fui presenteada. Ela vai chorar com a presença da minha mãe e do meu pai hoje aqui, pessoalmente. Eles sempre estão assistindo à distância. E eu acho que a vida, esses reencontros, são tão interessantes, porque nós ficamos ávidos de ir ao Brasil para nos reencontrarmos com os amores. Mas eu acho que agora, depois de construirmos a família KSSF, agora queremos que a nossa família venha encontrar a nossa nova família. E eles se agregarem a nós, a nossa família universal, que representa tanto para a nossa realidade americana. Então, que todos possam pensar nesse momento que desenvolvendo os sentimentos seria o ponto de partida para todos que chegamos aqui na América. Então, pensando nisso, eu me inspirei muito em Joana de Ângeles, porque foi essa mulher, esse feminino, essa mãe, um espírito que em várias encarnações vem promovendo tanto conhecimento, tanto trabalho para que as mulheres possam, numa condição feminina, porque todos somos espíritos, evoluírem, encontrando e desenvolvendo os sentimentos. Eu gostaria de mencionar, para aqueles que não conhecem, Joana, através de Divaldo Franco, da psicografia, ela lançou a série psicológica. São 16 livros e são muito profundos. Ela traz várias coisas sobre a psicologia transpessoal, a psicologia junguiana, e é muito válido, muito profundo a gente entrar em contato com esse material, e acho que vale a pena vocês lerem. Nós temos vários deles aqui na livraria. Bom, então, inicialmente, ela traz no livro Autodescobrimento, o espírito desde a sua criação segue de forma ascendente por estágios e experiências, acumulando informações. Então, quando nós nos vemos lá atrás, nesse início como humanos, nessa trajetória evolutiva, a gente vai perceber que a forma como o espírito, assim que ganhou a consciência, veio fazendo essa trajetória, foi nesses estágios o quê? Reencarnatórios, onde a gente teve a oportunidade, continua tendo, de adquirirmos informações e experiências. Dentro desse início, o espírito nessa fase mais primitiva, ainda não muito elaborado em relação ao racional, à razão, aos pensamentos lógicos, ele vivia muito ligado a essa busca de sobrevivência. Então, na verdade, era o cuidado de poder se alimentar, de poder formar a família, achar uma caverna, morar em algum local. E ele estava muito alheio ainda a muito embrionário ainda, essa questão do sentimento, para ambos os sexos, tanto para o masculino como para o feminino. E quando a gente fala de sentimentos, a gente está mencionando o quê? A elaboração, a lapidação da sensibilidade, da afetividade, da amorosidade, do acolhimento. Palavras essas que hoje não há quase nenhuma palestra, nenhuma aula, nenhum speed que a gente vá perceber que elas deixem de ser mencionadas, porque ficou hoje muito importante e muito divulgado essa questão de nós aprendermos a acolher, a sermos amorosos diante dessa conquista do espírito. Bom, Joana, através de Divaldo, em Sentimentos e Atividade, vai dizer: os sentimentos são conquistas valiosas do curso evolutivo, que se vão aprimorando através das vivências das longas reencarnações. Então, a gente vem se lapidando, e através do processo de educação, nós vamos transmitindo isso para os filhos. Então, a gente vai perceber que a forma como nós aprendemos, cada vez mais nós vamos introduzindo novas formas de sermos mais leves, entendermos mais o outro, acolhermos e buscarmos fazer isso com uma forma mais plena. Só que antigamente esse papel era muito mais voltado ao feminino.
o homem estava muito mais ligado a essa questão do pensamento lógico, de buscar o sustento familiar. Então, a gente vai ver que, nesse momento inicial, quando o homem sempre estava mais associado aos sentimentos de encontrar soluções, investindo no pensamento lógico, na força física, houve... Porque a gente olha, às vezes, o masculino como se existisse ou masculino e ou feminino. Na verdade, existe o espírito, que ora está no papel masculino e ora está no papel feminino. Então, na verdade, todos nós vivenciamos essas fases, porque hoje podemos estar no feminino, mas outrora já estivemos também na experiência masculina e vice-versa, né? Hoje os homens estão vivenciando o masculino, mas em várias outras encarnações e futuras estaremos fazendo essa experiência. Por quê? Porque esse é o formato de crescermos. A forma como evoluímos é integrando o masculino e o feminino. Integrando o quê? Integrando a questão do pensamento lógico para nós que nos tornamos humanos e ganhamos a consciência. Integrando também a força física, mas, ao mesmo tempo, integrando também a parte emocional. Então, as mulheres, já desde o início primitivo, mais associadas ao sentimento materno, aos cuidados com a casa, com a família. Então, isso já foi... Quando o espírito, na experiência mulher, ele já foi mais estimulado a se ligar a essa questão dos cuidados. Então, a mulher veio embrionando, né? Ela veio gestando, nesta fase do espírito como feminino, poder estar no maior contato com isso. Haja visto que nós percebemos como as mulheres, não necessariamente só quando têm filhos, mas como as mulheres têm essa tendência, porque às vezes elas não têm filhos por alguma questão, mas elas nascem, né? Nós nascemos com essa predisposição do cuidado. É um processo natural. É um natural, como também é natural, em questão da nossa cultura, de toda essa história pregressa, que o homem esteja muito ligado aos cuidados, à proteção. E a gente veio vindo culturalmente com ambas essas experiências nos lapidando como ser. Só que, com o passar do tempo, dessas experiências, o que foi acontecendo? Foi gerando no psiquismo, no mental coletivo, uma certa distinção desses papéis, né? Com o tempo e as repetições e as crenças que foram sendo criadas, o homem foi se comportando mais ligado à questão racional e a mulher foi ficando mais ligada à questão familiar, dos cuidados com a família, com a casa, com as questões da alimentação, da nutrição, que não tem nada de errado em nenhum dos papéis, porque ambos, Joana vai trazer, que vão integrar o ser. Mas os papéis começaram a ser distintos. Então, isso eu faço porque isso pertence à mulher e isso eu faço porque pertence ao homem. E a gente vai chegar em alguns momentos que a gente vai perceber que há uma certa dificuldade, tanto da mulher de assumir certos papéis, como dos homens de assumir outros, porque não eram condizentes à natureza da crença de cada um. Apesar da possibilidade de... Hoje a gente vai ver, já numa configuração diferente, como a mulher e o homem são capazes de fazer ambos os papéis. Mas isso vai fazendo a gente entender um pouco essa trajetória humana. Porque, na verdade, muitas vezes a gente se distingue dessas duas ideias e fica muito representado nelas. A gente vê, por exemplo, quando as pessoas se reúnem, sentam as mulheres, sentam os homens separados. É uma coisa engraçada, parece que fica um clã separado. E, na verdade, é a integração dessas duas energias que vão dar ao ser humano, ao espírito, essa possibilidade de evolução. Então, Emmanuel, através de Vida e Sexo, um livro que ele escreveu, psicografado por Chico Xavier, ele diz: através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição feminina, ora masculina, com vistas à sua evolução, porém sem especificação psicológica absoluta. Por que eu grifei essa parte, né? Porque, na verdade, com o tempo, nós vamos percebendo o quê? Como nós vamos reencarnando, alguns momentos estando mulher, alguns momentos estando homem,
nós não vamos tendo mais uma mente apenas uma coisa ou outra. Então, é sem uma especificação. Então, por mais que hoje eu estou mulher, existe toda uma reminiscência de habilidades, de capacidade, de experiências que eu tive nas minhas reencarnações pregressas como homem. E vocês também. Então, toda a bagagem que nós trazemos, ela está associada nesse nosso mental, no nosso psiquismo. Então, a gente vai ver, às vezes, é bem interessante, às vezes nós percebemos que estamos mulheres, mas o nosso mental, ele se encaixa, às vezes, muito com o masculino, porque nossas experiências, às vezes, foram mais fortes, nós vivenciamos mais o masculino. Então, isso vai fazendo o quê? Que com o tempo, a gente vai ver, com a trajetória do ser humano, isso foi mixando. A gente foi havendo uma certa quebra em algumas culturas, né? Então, Joana continua no Encontro com a Paz e Saúde, um outro livro dela dentro da série, e ela diz: o espírito necessita de característica das ambas polaridades, feminino e masculino, para poder desenvolver sua personalidade integralmente. Então, às vezes, quando a pessoa pode se sentir assim, não, eu sou homem e, eu nem pensar, isso é coisa de mulher. Ou então, quando a mulher, não, isso é coisa de homem. Quanto mais nós nos afastarmos e fizermos distinção do que isso é do homem e isso é da mulher, nós estamos saindo da trajetória de integrar a importância das habilidades que a gente aprende tanto no masculino como no feminino. Então, é bem interessante que talvez nós possamos rever algumas crenças entendendo hoje, como espíritas que somos, da imortalidade do espírito, que nós não somos, nós estamos. Então, essa situação de estarmos no feminino e masculino, ela é transitória. Então, o interessante é como nós estamos nesse momento, vivendo uma das polaridades. Esta polaridade, ela está exacerbada, ela está mais facilmente acessível ao meu espírito, ao meu processo. Apenas isso. Mas toda a experiência que eu tenho na outra polaridade, ela está no meu inconsciente, ela continua acessível. Eu posso estar coletando qualidades que eu preciso acionar em alguns momentos, que são muito mais ligadas ao que a sociedade estipulou como sendo do masculino ou do feminino. Está todo mundo entendendo? Depois de comer não é fácil, né? Domingo, assim, silênciozinho, um ar-condicionado perfeito. Mas tudo bem, nós vamos indo, né? Então, Tiago traz no Evangelho, bem interessante, ele diz: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Então, ele não está dizendo na inteligência, não. Na capacidade, não. No sentimento. Urge reconhecer que nós lapidarmos as nossas emoções é o controle da vida. Porque, no final, quando desencarnamos, apesar de sabermos que nós vamos levar as habilidades que nós conquistamos, aquilo que nós aprendemos nessa encarnação, nós, na verdade, o que nós vamos levar como bagagem são as emoções. O quanto amamos, o que realizamos. Né? O que realizamos, não o troféu, porque não dá para levar o troféu ou o diploma, mas sim a experiência que a gente ganhou com o diploma. O que nós fizemos com o troféu, né? O quanto aquilo representou quando nós colocamos em prática na vida. Então, estas emoções, tanto que quando nós vamos recordar de algo do passado, o que nós fazemos? A gente pode até olhar uma foto, mas o que a gente tenta entrar em contato? Com o que a gente sentiu naquele momento que a gente viveu aquela coisa. Né? Quando eu peguei aquele cruzeiro, quando eu fiz aquela viagem, quando eu recebi aquele diploma, quando meu filho nasceu, que emoção, quando ele ficou bem pertinho de mim, encostou o rostinho, nunca mais vou esquecer essa emoção. Então, na verdade, a nossa memória é uma memória das emoções que nós fomos vivenciando nesta encarnação e em outras encarnações. Né? Então, ela continua, Joana, no livro Ser Consciente, ela diz: fatores hereditários, psicossociais e econômicos quase sempre contribuem para que se prolongue a imaturidade psicológica do ser. O que ela quer dizer com isso? Né? É algo assim, bem interessante. Ela quer dizer
que as crenças que nós fomos criando de distinção de papéis, muitas vezes dificulta que a gente entenda que ambos são importantes e faça com que a gente não amadureça como espírito, como ser, né, profundamente. Então, o apego a as culturas fazem com que a gente distancie desse aprendizado de múltipla possibilidade de entendimento do que representa o feminino e o masculino. Então, ela continua, a herança de atavismos, imantado ainda aos instintos ao qual a força física tinha prevalecência, destituído de sensibilidade, se mantém ainda em muitas culturas onde seus alicerces permanecem na força e na razão. Então a gente vai ver que hoje, 2015, muitas culturas ainda vivem isso, né? O feminino não tendo uma voz. Olha que interessante, né? A força física, o poder político, social, o poder financeiro, faz com que ainda não se reconheça a importância de agregação do feminino, de agregação da mulher, de agregação do materno, do acolhimento, da sensibilidade, de todas essas emoções que estão linkadas ao feminino. Então, isso acontece hoje ainda, né? Isso é algo hoje ainda, onde o espírito, não é a mulher, onde o espírito, né, de muitas culturas negam essa participação da sensibilidade na sua própria cultura. Porque pode negar o feminino, mas, na verdade, estão negando a entrada da sensibilidade num contexto de divisão de poder dentro de um país ou de um continente. Então, muitos espíritos ainda não internalizaram a importância do desenvolvimento do sentimento. Ainda estão muito ligados ao que, destituídos dessa afetividade, eles se encontram ainda muito focados no quê? No poder, no controle, né? Nesse narcisismo do ego, aonde ainda pela razão se encontra a forma de gerenciar uma comunidade, um país, um continente, uma família, qualquer que seja. Então, nós nos vemos hoje não muitas vezes ligados a essa questão do masculino e feminino, mas sim ligados à grande necessidade de nós lapidarmos as nossas emoções. Por quê? Porque muito do processo da violência, muito do processo das injustiças, das dificuldades que os países vivem, que nós vivemos, está linkado à falta de amorosidade, à falta de percepção do próximo, à falta de afeto com a necessidade alheia, com o país que ainda muitas pessoas passam fome, né? E a gente representa isso como o quê? A falta do materno. Porque se nesse espírito tivesse instituído o materno como sensibilidade, acolhimento, afeto, as pessoas não passariam fome. Quem é a mãe que deixaria um filho passar fome, né? Dificilmente, né? Então a gente vai perceber que, acreditando que tudo que gira em torno de si, o seu universo de prazeres pessoais, ainda é o privilégio de muitos locais, pessoas, comunidades, né? E girando em torno do quê? De um prazer material, muitas vezes, que ele pode ser importante, mas ele não é a única coisa, né? É uma dificuldade de enxergar o próximo, e essa dificuldade fazendo o quê? Fazendo com que gere tantos problemas em função de nós não percebermos o próximo, né? E, às vezes, essa distinção que nós fazemos cultural vai gerando tantas dificuldades que o mundo enfrenta hoje. Agora, a gente percebe o quê? Nos continentes mais desenvolvidos, como a Europa, a América, nós aqui, nessa oportunidade de estarmos reencarnados na América, né? Porque eu acho que, de certa forma, nós estamos reencarnados aqui na América, saímos de um outro local, numa condição diferente dessa, e tivemos que nos adaptar a essa realidade americana. A gente vai perceber que aqui a gente vai encontrar um masculino que já está buscando integrar mais os padrões. Ele já está
a ele atribuído. As qualidades até então atribuídas somente ao feminino já estão mescladas numa cultura como a europeia e a americana. Então a gente vai perceber que já se descobriu o potencial, né? Aqui a gente vai ver, a gente vai até vendo isso, porque como somos de outra cultura, nós vamos percebendo essa diferença de visão, né? Enquanto as pessoas no nosso país ou em outro país estão subjulgando a companhia, abafando que a companhia ou companheira emerja, nesse país as pessoas fazem questão, né, que a mulher trabalhe, que ela tenha um local ao sol, que ela se forme, que ela se torne uma PhD, que ela se realize, que ela se expresse. Então, esse feminino tem um lugar ao sol. Aqui, na Europa, alguns outros países também, claro, mas nós sabemos que muitos outros ainda não existe isso. E esse lugar ao sol vai tornando o quê? Vai mesclando essa possibilidade do espírito aprender coisas. Essa foto não tem nenhuma intenção de dizer que o homem tem obrigação ou não de fazer parte, de cuidar do bebê, mas você percebe aqui esse desejo de participação, né, de muitas pessoas na cultura. Claro, existem sempre exceções, né? Espero que não esteja na casa de vocês. Mas existem exceções, não existem? Mas, de uma forma geral, a gente percebe isso, o quanto as famílias acompanham e fazem parte, e como esse masculino e feminino se mescla, diminuindo ou agregando as qualidades de ambos num só espírito. E a mesma coisa acontece com a mulher, né? O mesmo veio ocorrendo com as mulheres, que elas vão procurando o quê? Conquistar um lugar de direito dessa manifestação do feminino na sociedade, integrando qualidades profissionais e educacionais até então apenas realizadas pelo masculino. Então é bem interessante. Às vezes, até para nós, a gente vê uma mulher fazendo certos serviços, a gente fica até uau, né? E hoje em dia já não vai sendo mais surpresa, né? Ela é astronauta, ela dirige um truck, ela está na obra, ela se torna engenheira, ela está em todos os lugares, né? Em todos os lugares, ocupando o quê? Não tirando lugar, ou infelizmente, às vezes, a gente ainda percebe que o feminino buscando esse lugar ao sol, às vezes ainda está imitando um pouco o masculino, isso acontece, é a transição. Mas, na verdade, as mulheres percebendo que elas têm uma capacidade igual e que o homem também começa a perceber que é gostoso acolher o filho. É gostoso poder voltar para casa e fazer parte da educação. É gostoso, de repente, contribuir com as coisas da casa, porque, afinal, a casa é dos dois. E isso tudo a gente percebe que vai unindo as pessoas que assim pensam. Quando a gente percebe essa integração de um casal, a gente vai ver que, muitas vezes, a profundidade dessa integração, além do afeto, do amor que foi criado por aquelas duas pessoas, é esse respeito. Respeito à capacidade que o outro tem, a admiração, o desejo que o outro cresça, que ele encontre o lugar dele ao sol também. Nenhum dos dois sexos vai tentar abafar esse lugar ao sol de ninguém. Então, nós vamos vendo o quê? Esse crescente da evolução do espírito. Porque isso é a evolução do espírito, não é do feminino e não é do masculino, é do espírito, né? E ambos vão vivendo essas duas polaridades de qualquer gênero, porque hoje a gente vê pais que são mães fantásticos, são pais, são mães. A gente vê mães que também é mãe e pai, né, fazendo esses dois papéis sem nenhum problema, né? Ah, Deus me livre, não trocava fralda. Isso nem existe mais. Aqui na América isso não existe, né? Os homens fazem isso com muita facilidade, com muita desenvoltura e vão participando. Então, a gente cresce com essa integração das pessoas nesta busca. Então, na verdade, quando nós pensamos sobre o ser desenvolvendo os sentimentos, a gente percebe que o ganho, o que nós vamos adquirir quando a gente resolve prestar atenção a... Porque desenvolver, de certa forma, nós estamos desenvolvendo, vivendo, né? A gente vai vivendo, vai adquirindo algumas experiências e vai fazendo com que a gente se desenvolva. Mas o interessante, realmente, em relação a desenvolver o sentimento, é essa busca da maturidade afetiva.
nós buscarmos amadurecer afetivamente, desprendendo dos papéis culturais para acolher com empatia o próximo. Perceber que a gente só consegue acolher o outro sem dar ordens, sem subjugá-lo, sem impor a minha condição social, que pode ser melhor que a do outro, quando eu entendo que o outro é um espírito, é um ser humano, que tem qualidades, que tem capacidade exatamente igual à nossa. Então, essa maturidade afetiva, ela só vai chegar se nós integrarmos as qualidades do masculino e do feminino. Enquanto fizermos distinções, né, e vamos ficar apenas trabalhando com uma polaridade. Carl Jung, que criou a psicologia psicanalítica, ele diz: nós só podemos nos individualizar se integrarmos a polaridade do feminino e do masculino. Então não haveria mais guerras de poder, não haveria mais desassociação de um lugar da mulher na sociedade, e sim nós, como espírito, trabalhando juntos para que esse progresso individual e coletivo ocorra. Além disso, desenvolver os sentimentos está ligado também à maturidade mental, ampliando sua sensibilidade de discernir por escolhas mais conscientes. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de discernir as escolhas porque a gente não tem essa maturidade mental. Ou por falta de escolaridade, ou por uma dificuldade de compreensão, ou porque não tem lugar ao sol. Né? Em países como que as mulheres não podem nem sequer estudar, né? Que ainda existe hoje, fica difícil as pessoas poderem se desenvolver, se tornar maduras mentalmente, não tendo acesso à internet, a livros, à escola. Então, essa igualdade vai também promover esse desenvolvimento dos sentimentos, vai também promover essa possibilidade do ser humano se colocar numa posição igual. Vai desenvolver também a maturidade moral, responsável pela superação dos instintos usando de atitudes raciocinadas pelo afeto já instituído. Então, pelo instinto, nós trabalhamos com a força, trabalhamos com o desejo de domínio ao outro. Quando temos maturidade moral, não há domínio. Todos somos filhos de Deus, temos em nós a luminosidade divina, temos a fagulha de Deus, temos a possibilidade de nos capacitar no que quer que desejemos, nessa encarnação, na outra encarnação, em qualquer que seja o momento. E vamos percebendo que dessa trajetória, quando entendemos essa maturidade moral, quando entendemos as leis de Deus, o processo que rege o universo, nós não temos mais dificuldade nessa caminhada. E vamos naturalmente ter uma maturidade social com o desenvolvimento do nosso sentimento, porque vai surgir de uma forma automática à medida que a gente começa a se autoconhecer, autotrabalhar com nós mesmos. Hoje eu estava dizendo na aula que a gente estava estudando de manhã exatamente sobre isso. Quando nós nos enganjamos a cuidar de nós, nos sentimos responsáveis, não terceirizamos, não queremos mais ser salvos, não queremos mais que o outro resolva nosso problema. A culpa não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é do patrão, e nós passamos a perceber que todo o potencial de resolução das nossas dificuldades estão dentro de nós, pronto, acabou os problemas. Né? Puxa, mas é mais difícil, porque agora eu tenho que resolver. Sim, mas olha que ótimo, você pode. Então, nós não terceirizamos mais o nosso problema e automaticamente passamos a possuir essa possibilidade de resolvermos, acharmos a solução para aquilo que até então terceirizávamos buscando ser salvos. Né? E isso, o Espiritismo, é muito profundo, porque o que Kardec vai trazer, através de todo esse estudo com os espíritos, é exatamente isso, que nós podemos. Essa é uma fala de Jesus, repetida por Kardec, né? Onde todos nós temos a condição de. E isso vai trabalhar o quê? Com baixa estima, inferioridade, todas as complexidades que as pessoas precisam se terapizar para poder alcançar. À medida que a gente vai entendendo que esse potencial não é mais dividido, é um potencial integrado. E disso tudo vai surgir o quê? Surge esse homem maduro,
esse homem maduro psicologicamente, porque à medida que nós integremos os nossos sentimentos através da maturidade do nosso afeto, da maturidade social, da maturidade mental, da maturidade moral, maturidade não apenas ligada à nossa faixa etária, mas maturidade ligados à compreensão do desejo da vida. Então, quando nós nos vemos assim maduros, a gente percebe e vive as aspirações do bom, do belo, do verdadeiro, já esvaído do ego, né? Porque enquanto eu quero controlar, quero mandar, quero ter poder, nós estamos sentadas em cima do ego, né? Ou sentados, né? Desejando que a vida realize coisas e a gente vai terceirizando. Então, precisamos nos esvair do ego, né? Deixar com que o eu, essência divina, prevaleça na nossa condição como humanos. E quando nós nos percebemos maduros o suficiente, vamos perceber que não há mais espaço para o ego, só há espaço para o eu, esse eu divino. E disso, amorosamente, vai nascer esse homem integral, esse espírito integral, nessa integração da busca do feminino e masculino, das suas qualidades, não mais preocupados que fazer uma coisa ou outra é uma humilhação, que agir de uma forma ou outra para aquilo que nós temos a crença ser de mulher ou de homem, seja algo inadequado que vá nos colocar numa posição de inferioridade. Então, que nós possamos fazer a reflexão de que a integração que nós estamos tendo a oportunidade hoje de viver, nesse 2015, a integração de estarmos vivendo num continente onde se valoriza as qualidades de ambos os sexos e tem um espaço para que todos nós possamos crescer, independente da nossa faixa etária, da nossa condição de sermos imigrantes. Nós temos aqui um espaço que podemos devagar, galgarmos, nos encontrarmos, buscarmos os caminhos que sejam, vamos dizer, confortáveis para a nossa existência, para o nosso momento, e desse deslancharmos na vida como um ser integral. O sentimento, então, de certa forma, nós podemos dizer, é a saída. O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Quando nós escutamos o nosso coração, quando nós silenciamos e percebemos que dentro de nós há essa voz que nos acolhe, nós percebemos o quanto estamos integrados com o divino e automaticamente com o masculino e o feminino. Muita paz, eu espero que vocês tenham um Dia das Mães maravilhoso.